Chegamos ao último capítulo da grande visão de Ezequiel. Depois de tantos detalhes sobre medidas, sacerdócio, adoração, fronteiras e rios, o Espírito de Deus agora conduz o profeta à revelação final. Mas, diferente de um encerramento comum, Ezequiel 48 não termina. Ele aponta para um recomeço. Esse capítulo, à primeira vista, pode parecer apenas um mapa, uma descrição exata da divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Mas em cada linha há algo mais profundo sendo revelado. Deus está reorganizando o povo segundo sua vontade. Está estabelecendo uma nova ordem, santa, justa, perpétua. Após anos de exílio, destruição e vergonha, o Senhor começa a definir as porções da terra. Cada tribo recebe uma faixa, cada família terá onde habitar, cada um terá sua parte na promessa. Não há favoritismo, não há opressão, não há manipulação. O que há é justiça, ordem, aliança restaurada. E esse é o coração do nosso Deus, um Deus que prepara lugar, que designa espaço, que convida o povo a habitar de novo sob a sua presença. Por que isso é tão importante? Porque quando Israel foi levado ao exílio, tudo foi desfeito. Perderam o templo, a terra, a identidade. Foram espalhados, confundidos, humilhados. Mas Deus não esquece. Ele não abandona. Ele restaura. E agora na visão ele está dizendo: eu ainda sou o Deus da promessa. Vocês ainda têm um lugar. Eu ainda os chamei pelo nome. O capítulo começa listando as porções que vão do norte ao sul, de Dan até Gade. Cada tribo recebe sua herança. Cada nome é lembrado. E entre essas faixas, Deus separa algo precioso, uma porção especial para o santuário, os levitas e a cidade. Esse detalhe é fundamental. Antes mesmo de organizar o povo em seus territórios, Deus separa a parte central da terra para o culto, para a adoração, para a comunhão. Porque a vida do povo deve girar em torno da presença. A terra pode ser repartida, as tribos podem se distribuir, mas o centro é Deus. É Ele quem define as medidas, é Ele quem estabelece os limites, é Ele quem ocupa o coração da terra e do povo. E aqui somos confrontados com uma verdade poderosa. Toda herança que recebemos tem que ter Deus como centro. Toda conquista precisa girar ao redor da presença. Deus não quer que o povo apenas volte para casa. Ele quer que o povo volte para Ele. Por isso, no centro da divisão da terra está o templo, ao redor os levitas, mais além, a cidade santa, e mais adiante, as tribos, como círculos concêntricos que partem de Deus e alcançam toda a terra. Isso nos ensina que não existe vida ordenada sem um centro espiritual bem definido. Se Deus não for o centro, tudo perde sentido. Se a presença não for a prioridade, a terra vira apenas território. O dom vira idolatria, a herança vira disputa. Mas quando Deus está no centro, tudo se alinha, tudo encontra seu lugar. Observe também que as porções são horizontais, cortando a terra de leste a oeste. Isso sugere uma divisão igualitária, sem elevações de importância. Cada tribo tem sua faixa. Não há supremacia, há harmonia. Esse é o plano do Senhor: reunir o povo, restaurar a ordem, reestabelecer a comunhão e, mais do que isso, incluir. No capítulo anterior, vimos que até os estrangeiros que vivem entre o povo poderão receber herança. Agora, essa inclusão se revela também na estrutura da cidade. Haverá portas com os nomes das 12 tribos: 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Ou seja, a cidade será cercada de acesso, aberta, acolhedora. E o nome de cada tribo estará lá, gravado, memorial. Não como uma lembrança do passado, mas como um testemunho do presente restaurado. Deus está dizendo: eu ainda conheço cada tribo, cada nome, cada história. Vocês fazem parte da cidade que eu estou preparando. Isso aponta profeticamente para algo maior, para a nova Jerusalém, para o reino eterno, para a cidade que desce do céu adornada como uma noiva para o seu noivo. Ali também haverá muros, portas, nomes. Ali também Deus será o centro. Ali também o povo será restaurado.
E aqui, em Ezequiel, já vemos a sombra dessa glória, o esboço dessa promessa, a antecipação do céu. Mas antes de chegarmos à frase final, a mais poderosa de todas, precisamos absorver este momento. Deus está repartindo a terra, está estabelecendo a ordem, está recolocando o povo em seu lugar. E isso é símbolo de cura, porque quem foi ferido, disperso, rejeitado, agora é chamado de volta, é reposicionado, é lembrado. Deus não apenas reconstrói, Ele redime, restaura nomes, restabelece famílias, refaz mapas. E quando Ele faz isso, não há passado que impeça, não há exílio que desqualifique, não há queda que anule a promessa. É assim que começa o fim da visão. Com Deus dizendo, aqui está a terra, aqui está o plano, aqui está a promessa. E a pergunta que surge é, estamos prontos para ocupar esse lugar? Não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Estamos prontos para habitar onde Deus nos chamou? Para viver com Ele no centro? Para colocar cada parte da nossa vida em harmonia com a sua vontade? Se sim, então estamos preparados para o que vem a seguir. Quando observamos com mais atenção a maneira como as tribos são distribuídas em Ezequiel 48, percebemos que há um padrão diferente do que foi feito no passado. Durante a conquista de Josué, as tribos receberam porções irregulares, baseadas em sorteios e condições locais. Agora, Deus estabelece faixas paralelas de norte a sul, com medidas exatas e equitativas. Isso não é coincidência. É um sinal de que a nova ordem é regida por justiça e equilíbrio. Cada tribo tem sua herança, e essa herança vem do alto, determinada pelo próprio Deus. Não depende de guerra, política ou esforço humano. É graça, é promessa cumprida. Essa nova disposição também corrige distorções antigas. No passado, algumas tribos dominaram mais que outras. Houve conflitos, divisões, rivalidades. Agora, Deus estabelece uma nova geometria espiritual, cada um no seu lugar, cada tribo respeitada, cada fronteira clara. Isso fala muito com a realidade da igreja. Quantas vezes vemos disputas internas por espaço, influência, reconhecimento? Quantas vezes nos esquecemos que o Senhor já designou uma porção para cada um? Ezequiel 48 nos chama de volta à humildade, a reconhecer que não estamos aqui para competir, mas para cooperar, para florescer onde Deus nos plantou. A porção que Ele separou para você é única, intransferível e, mais importante, suficiente. A beleza desse capítulo está em mostrar que o Deus que restaura também organiza. Ele não apenas cura, mas reposiciona. Não apenas perdoa, mas envia. Não apenas recomeça, mas redesenha. E então o texto nos apresenta o coração da terra, uma área santa, separada exclusivamente para o Senhor. É a porção do templo, dos sacerdotes, dos levitas e da cidade santa. Ao redor dessa área tudo converge, tudo gira em torno da presença de Deus. Essa porção central tem proporções exatas, e sua localização revela algo profundo. O centro da vida restaurada é a adoração. Não é o comércio, nem a política, nem a segurança. É o culto, é a glória, é a comunhão com o Eterno. E veja, essa porção é cercada por todos os lados pelas tribos, ou seja, o povo vive ao redor da presença. Isso nos lembra que não há vida espiritual verdadeira sem centralidade em Deus. Não importa quão grande seja a nossa tribo, nosso território, nossos dons, se o centro não for o Senhor, tudo perde sentido. A cidade santa, descrita nos versículos seguintes, também ocupa um papel crucial. Ela está ligada diretamente ao templo, mas também se conecta com o povo. Ela é ponte, é habitação, é lugar de encontro. A cidade tem 12 portas, 3 em cada lado, com os nomes das 12 tribos de Israel. Cada entrada representa uma tribo. Cada nome tem seu lugar. Isso revela que todos têm acesso. Ninguém é excluído. A cidade não é um lugar de muros altos e portões fechados, mas de portas abertas. Portas em todas as direções. Porque o reino de Deus não é um lugar de confinamento, mas de acolhimento.
E ao colocar os nomes das tribos nas portas, Deus está dizendo: você tem lugar aqui. Seu nome está na entrada. Eu não me esqueci de você. Imagine o impacto dessa revelação para os exilados. Homens e mulheres que foram arrancados de sua terra, que viram o templo destruído, que pensaram ter perdido tudo, e agora recebem essa visão. Há uma cidade sendo restaurada. Há portas com seus nomes. Há espaço reservado, e o mesmo vale para nós. Quantas vezes achamos que falhamos demais, que pecamos demais, que não há mais lugar para a gente? Mas Deus está dizendo: eu preparei uma cidade, e nela há portas com nomes, e um desses nomes é o seu. Você não está esquecido, você não está fora, você não foi descartado. A Cidade Santa representa o novo começo, a nova habitação, a comunhão restaurada. E veja, essa cidade não está separada do povo, ela está no meio, entre as tribos, ligada ao templo, sustentada pela glória. Isso nos mostra que a vida com Deus é vivida em comunidade, que o centro da nossa existência deve ser espiritual, mas também relacional. Não é um templo isolado, nem uma vida individualista. É um povo que habita junto, que adora junto, que vive junto. A Cidade Santa é a manifestação concreta de uma sociedade redimida, onde há lugar para todos, onde o nome de cada tribo está presente, onde a presença de Deus define o ritmo da vida. E é nesse contexto que o nome final será revelado. Mas antes de chegarmos a ele, precisamos entender: Deus está nos preparando para viver uma vida com Ele no centro, para habitar numa cidade onde tudo é santo, para reconhecer que temos uma herança, que fomos chamados pelo nome e que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A cidade está sendo edificada. As tribos estão sendo reunidas. O templo está no centro. A glória está voltando. E o nome que será revelado no final vai resumir tudo isso. A essa altura da visão, o que está diante de nós não é apenas um mapa geográfico. É um retrato profético da restauração divina. Cada medida, cada nome, cada divisão carrega um significado espiritual profundo. E então, somos apresentados ao desenho da cidade. Ela não é construída ao acaso. Ela tem 12 portas, 3 em cada lado, norte, sul, leste e oeste. Cada porta leva o nome de uma tribo de Israel. Esse detalhe, à primeira vista técnico, é na verdade um dos maiores símbolos da inclusão de Deus. Não há tribo esquecida, não há nome omitido. Todos fazem parte da nova cidade. E o que isso comunica ao nosso coração? Que no reino de Deus não há favoritos, há filhos, não há marginalizados, há convocados. O fato de cada tribo ter seu nome gravado numa porta significa que todos têm acesso, que todos foram lembrados, que todos são convidados a entrar. Deus não constrói muros para afastar, Ele constrói portas para atrair. E repare, as portas estão dispostas em todas as direções. Isso mostra que o convite é universal. Não importa de onde você vem, por onde andou ou o que carrega, há uma entrada para você. Isso ecoa as palavras de Jesus quando diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O convite de Deus, desde o Antigo Testamento, já apontava para Cristo. As 12 portas da cidade refletem as 12 tribos, mas também apontam para os 12 apóstolos pilares da nova aliança. E quando chegamos ao Novo Testamento, em Apocalipse, vemos novamente a Cidade Santa com 12 portas. Mesma linguagem, mesmo símbolo, mesma promessa. O que isso revela? Que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A cidade que Ezequiel viu é a sombra do que ainda está por vir, uma antecipação do reino eterno, um prenúncio da nova Jerusalém. Mas há mais um detalhe precioso. A cidade é quadrada. Suas medidas são simétricas. Lado a lado, todos os ângulos se equilibram. Essa geometria fala de perfeição, de justiça, de completude. Na visão de Ezequiel, a cidade mede 4.500 côvados de cada lado. Número exato, formato exato. Nada é aleatório.
nada é deixado ao acaso. E o que isso significa espiritualmente? Que a presença de Deus traz ordem, estabilidade, harmonia. A cidade não é caótica, ela é bem construída, e isso se aplica também à vida espiritual. Quando Deus habita, o caos cede espaço à paz. A desordem dá lugar à estrutura. A confusão é vencida pela luz. Deus não apenas visita, Ele edifica. Constrói em nós uma cidade santa, bem fundamentada, equilibrada. E cada porta, cada rua, cada medida, carrega um eco da glória. Não é exagero dizer que Ezequiel está vendo o céu tocando a terra, o eterno se tornando visível, o sagrado tomando forma no mundo. E aqui surge um paralelo importante. A cidade descrita em Ezequiel 48 está no meio do povo, no centro da terra dividida. Ao redor dela estão as tribos, e no centro da cidade está o templo. E no templo, a presença de Deus. Ou seja, tudo gira ao redor da glória. Tudo aponta para Ele. Tudo depende dEle. Esse é o modelo divino para a vida restaurada. Deus no centro. O templo como coração. A cidade como expressão. O povo ao redor, vivendo em harmonia. Mas o que mais nos surpreende é o nome que será dado à cidade. Até aqui, todas as cidades bíblicas tinham nomes dados por homens, baseados em eventos, conquistas, derrotas, geografias. Mas esta cidade não recebe um nome humano. Ela não é chamada Jerusalém, nem Sião, nem Casa de Davi. O nome que Deus escolhe é outro, mais profundo, mais impactante, mais revelador. Ele diz: o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Essa é a grande revelação, a maior de todas, a conclusão da visão, o clímax da esperança. Não é apenas uma cidade restaurada, é uma cidade habitada por Deus. Não é apenas um lugar santo, é um lugar onde o Senhor está presente, permanente, visível, real. Em hebraico esse nome é Yahweh Shammah. O Senhor está ali, não estava, não estará, mas está. Presente contínuo, presença constante, realidade permanente. E aqui está a essência da visão de Ezequiel. Desde o primeiro capítulo, com os céus abertos e as rodas de fogo, até este último, com a cidade restaurada, tudo aponta para a presença. A glória que partiu, agora retorna. O Deus que se afastou agora habita. O povo que chorava à beira dos rios da Babilônia, agora se alegra na cidade santa. O Senhor está ali, e isso muda tudo. O Senhor está ali. Essas 4 palavras encerram a visão, mas inauguram um novo tempo. Porque quando Deus está presente, nada permanece como era. A cidade que Ezequiel viu não era apenas um símbolo de restauração política ou territorial. Era o retrato da reconciliação definitiva entre Deus e o homem. Durante todo o exílio, a maior dor de Israel não foi a perda da terra, mas da presença. O templo havia sido destruído. A glória de Deus havia partido. O povo estava longe, em terras pagãs, sentindo-se órfão da aliança. Mas agora, no final da visão, Deus não apenas volta, Ele permanece, Ele se estabelece, Ele dá nome ao lugar. E esse nome não muda com o tempo, nem com as estações. Não depende da fidelidade do povo, nem da aprovação das nações. É uma declaração eterna. O Senhor está ali. Essa é a essência do reino de Deus. Não se trata apenas de um território, nem de uma estrutura religiosa, mas da habitação real do Senhor, no meio do seu povo. E isso muda tudo, porque quando o Senhor está ali, há cura. Onde Ele está, há vida. Onde Ele está, o caos se transforma em ordem. Onde Ele está, o deserto floresce. Esse nome, Yahweh Shammah, não é só uma informação. É uma promessa, é uma certeza, é um consolo. Quantas vezes você se sentiu sozinho, desamparado, vazio? Talvez você tenha passado por dias escuros, onde parecia que Deus estava distante. Mas hoje, a palavra vem até você com uma verdade imutável. O Senhor está ali, ali onde você chora, ali onde você espera, ali onde você luta,
ali onde ninguém vê, ali onde você pensou em desistir. O Senhor está ali. Essa promessa é também uma convocação, porque se Deus está presente, então a cidade precisa refletir a santidade dele. A vida precisa se alinhar com a glória. A adoração precisa ser constante. O coração precisa estar limpo. Não se pode habitar numa cidade chamada "O Senhor está ali" e viver como se ele não estivesse. Isso nos confronta, nos chama à responsabilidade, nos leva a revisar nossas prioridades. A presença de Deus não é um enfeite espiritual, é o fundamento da existência. É por isso que, em todo o livro de Ezequiel, a glória de Deus é o fio condutor. Ela parte, ela se afasta, mas depois retorna. E quando volta, não volta para visitar, volta para habitar. E não só habitar no templo, mas em toda a cidade, em toda a terra, em todo o povo. É uma presença que transborda, que cobre tudo, que redime tudo. Essa é a culminação de todas as visões. Ezequiel viu rodas cheias de olhos, criaturas celestiais, medidas exatas, sacerdotes consagrados. Mas nada se compara ao nome da cidade. O Senhor está ali. Essa é a maior bênção que alguém pode receber, mais do que terra, honra ou poder. É a presença. E a presença não é conquistada com obras. Ela é concedida pela graça, mas exige reverência, consagração, entrega. A cidade está pronta, o templo está no centro, as tribos estão nos seus lugares, as portas estão abertas, o nome está revelado. E agora é a nossa vez. Somos convidados a viver segundo esse nome, a construir nossas casas, nossos sonhos, nossos ministérios com base nessa verdade. O Senhor está ali. Será que Ele está no centro das nossas decisões? Está presente nos nossos relacionamentos? Está habitando nas nossas intenções? Está à vontade em nossa rotina? Essa é a pergunta que Ezequiel deixa no ar e que o Espírito Santo sussurra ao coração. Deus quer mais do que visitas ocasionais. Ele deseja habitar, fazer morada, estar ali, em nós, conosco, todos os dias. E quando isso acontece, tudo muda. O ordinário vira extraordinário. A angústia vira paz. A escassez vira provisão. O exílio vira lar. Não precisamos de uma cidade física com o nome de Deus, porque em Cristo nós somos a cidade. Somos o templo. Somos o lugar onde Ele habita. Paulo disse: "Vocês são o templo do Espírito Santo." Pedro escreveu: "Vocês são pedras vivas, edificados como casa espiritual." E João, em Apocalipse, viu a cidade descendo do céu e ouviu uma voz que dizia: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles." Tudo isso começou com Ezequiel, com uma visão de restauração, com uma promessa que ecoa até hoje: o Senhor está ali. Se esse nome estiver gravado no seu coração, você nunca mais será o mesmo. O Senhor está ali. Esse é o nome final. É também a última frase do livro e, ao mesmo tempo, o início de tudo o que Deus deseja fazer a partir daqui. Quando Ezequiel recebeu essa visão, ele era um exilado. Vivia distante da terra, distante do templo, distante da glória. Testemunhou a glória de Deus se afastando. Viu os portões de Jerusalém sendo destruídos, o povo se espalhando, o silêncio tomando o lugar do cântico. Mas agora, no final do livro, Ezequiel vê uma cidade restaurada, um templo reerguido, as tribos reunidas e, acima de tudo, um nome proclamado: o Senhor está ali. Esse nome não é decorativo, ele carrega o peso da promessa, o sopro da presença e a certeza da permanência. Ele nos diz que Deus não se esqueceu, que mesmo quando tudo parece ter ruído, Ele continua sendo Deus, que quando tudo parece perdido, Ele ainda prepara um lugar, e que no tempo certo, Ele volta a habitar entre os que o buscam. A cidade recebe esse nome não porque foi perfeita, mas porque foi redimida, porque tudo nela aponta para a presença, porque tudo ao redor está agora ordenado, santificado e pronto para receber o Rei. E essa é uma verdade que ecoa até hoje. Deus está ali.
Ali, onde você achava que era terra de abandono. Ali, onde o silêncio durou tempo demais. Ali onde você não via mais futuro. Ele está ali, não porque a situação mudou, mas porque ele decidiu habitar. E quando ele habita, tudo começa a mudar. Você pode ter vivido exílios emocionais, distâncias espirituais, templos internos desmoronados. Mas hoje, pela palavra, Deus está te chamando a olhar de novo, a enxergar o que Ele está reconstruindo, a discernir o que Ele está reposicionando, a ouvir o novo nome que Ele está dando à sua história. Não se trata mais da cidade caída, nem da terra devastada. Agora o Senhor está ali. Essa é a nossa maior segurança, a nossa esperança mais firme. Saber que, onde Ele está, há propósito. Onde Ele está, há consolo. Onde Ele está, há vida. Ezequiel viu essa cidade. E hoje, pela fé, nós também a contemplamos, porque ela aponta para algo ainda maior. O reino eterno, a nova Jerusalém. O lugar onde não haverá mais choro, nem luto, nem dor. Onde o Senhor será a luz. Onde o Cordeiro habitará no meio do povo. Mas enquanto esse dia não chega, somos chamados a viver como cidadãos dessa cidade, a carregar esse nome sobre nossa vida, a andar de maneira digna da presença, a fazer da nossa casa um espaço onde se possa dizer: o Senhor está ali. Que cada ambiente onde você pisa seja transformado pela presença dEle, que sua casa se torne um altar, que seu coração se torne templo, que suas palavras revelem glória, que suas atitudes irradiem luz, e que, mesmo em dias difíceis, você possa dizer com convicção: o Senhor está aqui. Vamos orar juntos? Senhor, te louvamos por tudo o que aprendemos neste livro, por cada palavra, cada visão, cada alerta e cada promessa. Obrigado porque o Senhor não apenas disciplina, mas também restaura. Não apenas corrige, mas também cura. Obrigado por revelar que, no fim de tudo, o teu desejo é habitar conosco, que nossa vida seja um reflexo da cidade santa, que o teu nome esteja sobre nós, e que em cada passo possamos afirmar com fé: o Senhor está ali. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, se esse livro abriu seus olhos para a grandeza da glória de Deus, eu quero te convidar com sinceridade. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está presente, mesmo quando tudo parece ausente. Ajude a palavra a alcançar mais pessoas. Quando você interage com esse conteúdo, você permite que plataformas digitais reconheçam a importância dessa mensagem. E assim, mais vidas podem ser tocadas, mais corações alcançados, mais templos restaurados. Encerramos aqui o estudo do livro de Ezequiel. Foram capítulos intensos, cheios de visões, juízos e promessas, mas, acima de tudo, cheios da glória de Deus. E nas próximas semanas iniciaremos juntos uma nova jornada, um novo livro, novas promessas. Prepare-se, porque no livro de Malaquias, Deus tem mais para falar, mais para corrigir, mais para transformar, mas por enquanto que esta verdade ecoe na sua alma. O Senhor está ali. Medite nos planos do Senhor. Amém.